Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo. Professor Paulo Teles falando para o canal Mais História, um canal de comentários e resolução de questões de provas de vestibulares. E a prova escolhida para hoje é a prova de 2021. Vamos começar comentando a questão 47, uma questão bem boa para a gente trabalhar. A questão 47 é uma questão muito legal, muito importante no tópico da prova do Enem, uma vez que ela traz um assunto muito recorrente que faz parte de um grande eixo temático. O grande eixo temático é o eixo mundo do trabalho, tá? Basicamente, todas as provas do Enem vão abordar mundo do trabalho e a área específica de conteúdo é a respeito da escravização, né? A escravidão dos povos africanos, a escravização dos povos afrodescendentes no Brasil é um tema muito recorrente e cabe aqui a gente fazer um comentário amplo para que a gente possa estar sempre desenvolvendo, né, não só conteúdo, como também, né, ferramentas necessárias para que a gente possa resolver todas as questões, acertá-las com a maior facilidade possível. Quem está chegando no canal agora, eu costumo dizer para os meus alunos e para os meus seguidores e para os inscritos do canal para que vocês desenvolvam algumas técnicas de resolução dessas questões. E essas técnicas são técnicas bastante simples que podem te ajudar muito na hora da prova e fazer com que você acerte a questão em um menor tempo e com mais facilidade. Essa questão foi considerada uma questão de dificuldade baixa, significa dizer que o TRI dela é alto e significa dizer que o aluno é obrigado a acertar esse tipo de questão. Não pode perder esse tipo de questão, tá? Bom, quem está chegando agora, eu costumo dizer para os meus inscritos, para os meus alunos, a todos aqueles que acompanham meu trabalho, que se a questão trouxer dois textos, que é o caso dessa questão aqui, um texto em forma de imagem, um texto em forma de palavras e letras, o que é que você deve fazer? Fazer primeiro duas perguntas, né? A primeira pergunta é, os textos tratam sobre a mesma coisa? Ok. Segunda pergunta, ao tratar da mesma coisa, esses textos são convergentes ou divergentes? A gente vai analisá-los agora para ver, né? Aqui nós temos uma imagem, né? Quando você tratar de imagens, passa um X, faz um X assim, ó, tá? Por quê? Porque ao fazer o X, você define o foco da imagem, você consegue categorizar melhor, né, ver alguns detalhes. Perceba que aqui, nessa parte 1, tem pessoas ao fundo, né, indivíduos negros, né? Aqui nós temos indivíduos também negros, ó, tá? Mestiços aqui no meio, tá? Provavelmente considerados negros na época, negros aqui e um homem branco armado, né, obrigando eles a carregar um vaso, tá? Um vaso. E aqui você tem lixo, a referência. É importante dar uma olhada na referência, gente. A referência lhe dá um norte para a questão. E a referência é lixo, a limpeza urbana através dos tempos. Tá, então a imagem 1 está tratando de limpeza urbana através da mão de obra escrava. Aí vai para o texto 2. A repugnante tarefa de carregar o lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Bom, aí no primeiro bloco ele está dizendo aqui uma coisa muito importante. Ele está dizendo que é uma tarefa repugnante, perceba que é um adjetivo muito forte, e essa tarefa repugnante era dedicada ao escravo, ao escravizado. Tarefa de quê? Tarefa de carregar o lixo. Então, a tarefa de carregar o lixo é uma tarefa repugnante, que é uma tarefa feita pelo escravizado. Vamos para o segundo bloco do texto. Todas as noites, depois das 10 horas, barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, aqui ele está dizendo o que são esses barris. Ou seja, os dois textos eles tratam sobre a mesma coisa, tá? E os textos são convergentes, né? Na verdade, são complementares e convergentes. Além de tratar sobre a mesma coisa, eles se complementam. Uma vez analisados os textos, podemos ir para o comando da questão. O comando da questão é o que a gente chamaria vulgarmente de pergunta. Tá? Tudo isso é o comando. Ah, Paulo, eu gosto de começar pelo comando e só depois analisar os textos. Não tem problema. Né? Eu acredito que cada um deva fazer da forma que melhor lhe interessar, da forma que for mais fácil. Eu estou utilizando
primeiro texto, depois comando, por uma questão apenas de organização didática, mas não tem nada a ver de ser o mais correto ou o mais benéfico. Cada um aborda, analisa a questão da forma que lhe for mais interessante. Vamos ver o comando aqui. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil dos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela... Eu costumo dizer para todos aqueles que me seguem que analisou o comando, encurta ele. Para nós, quanto mais curta for a pergunta, quanto mais objetiva, quanto mais for direta for essa pergunta, melhor, tá? Então, para você fazer isso, procura o verbo operatório. O verbo operatório é caracterizada, tá? Caracterizada, que é o verbo operatório, que é o verbo que lhe induz a pergunta. E qual é o sujeito de caracterizada? A ação. A ação caracterizada. Então, essa ação é caracterizada pelo quê? Essa é a pergunta do comando. A pergunta, o que de fato quer? A ação é caracterizada pelo quê? A ação que está descrita tanto na imagem como no texto é caracterizada pelo quê? Pois bem, vamos fazer uma abordagem rápida. A gente sabe que a escravização dos povos africanos no Brasil e dos povos afrodescendentes deixou máculas, deixou marcas muito fortes na nossa história, especialmente porque ela foi responsável pela estruturação dos preconceitos. Os indivíduos escravizados, eles eram postos numa condição tão brutal, tão violenta, que eles eram coisificados, eles eram vistos como indivíduos, como meras ferramentas e não como indivíduos, apenas como máquinas de trabalho, como animais de carga. Esse processo fez com que durante muito tempo os indivíduos fossem meio que alienados a negar sua própria negritude. Demorou muito tempo para que a negritude fosse ressignificada. Se a gente olha, por exemplo, nesse quadro aqui, racista e eugenista do Modesto Brocos, você percebe que a mulher negra, ela agradece aos céus porque a sua filha mestiça teve um neto branco, com um imigrante, provavelmente italiano. Então, há um processo de alienação, de violência simbólica, que fez com que as populações afrodescendentes, com as populações africanas, tivessem a sua negritude negada, a sua identidade negada, e que, consequentemente, promovesse uma série de violências e de estruturas de dominação sobre esses indivíduos. Portanto, ainda que a escravidão tivesse sido abolida no dia 13 de maio de 88, a mentalidade escravocrata ela não foi abolida e ela persiste até hoje, né? Não só pelo campo da violência física, nós percebemos aí o grande número de assassinatos, o grande número de violências contra os indivíduos de origem afrodescendente, né? Uma vez que nós temos um processo histórico de estrutura de dominação e de violência sobre esses indivíduos, certo? E diante disso, a gente percebe que muitas práticas entre o passado e o presente se confundem. Imagens, por exemplo, fotografias do século XIX, né, de pessoas negras escravizadas vendendo frutas, né, nas feiras, é muito constante, é muito marcante ainda nos dias de hoje. Tá? Se você observa, por exemplo, fotografias do século XIX, estão muito presentes no século XXI. Indivíduos que eram colocados como animais de carga, indivíduos que eram colocados para transportar dejetos. Você percebe que essa mácula, essa marca é muito forte na sociedade brasileira, de tal modo que esse passado permanece não só no campo da estrutura de discriminação e marginalização, como no campo da violência. E aí é claro que, infelizmente, a gente vai observar essas manifestações de estrutura racista através dos discursos, através dos crimes cometidos, né, que são mencionados, que são denunciados em vários portais de notícias e que são flagrados. A gente percebe agora mais recentemente o caso do Nelson Piquet, mas também tivemos acusações de racismo, né, ocorridos nos últimos anos, constantemente filmado, inclusive, certo? Diante disso, podemos voltar para a questão. A gente já sabe que esta era uma prática repugnante, tá? Que era dedicada aos indivíduos escravizados e, consequentemente, significa dizer que essa ação representada na imagem e no texto é caracterizada pelo quê? Pela valorização do trabalho braçal? Não, se ele trata como repugnante, não pode ser algo considerado valorizado.
pela reiteração. Muito aluno errou essa questão porque não sabia o que era reiterar. Reiterar é confirmar. Isso confirmava as hierarquias sociais? Sim, confirmava, porque só os indivíduos escravizados eram colocados nessa situação degradante. Tá? Vamos olhar as outras alternativas. Sacralização das atividades laborais. Sacralização vem de sagrado, tem nada a ver. Para que essa alternativa fosse correta, deveria ser algo relacionado ao trabalho dos protestantes, que tem aquela visão de que o trabalho é algo digno diante dos olhos de Deus, principalmente de uma linha calvinista, que não tem nada a ver com a questão. Superação das exclusões econômicas também está errado. E ressignificação das heranças religiosas também está errado. Não há nada na imagem, nada no texto que faça menção a elementos de caráter religioso. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Tudo certo para vocês, tá? E acompanhe o canal, se inscreva, dá seu like, que a gente tá aí. Ah, e quem quiser resolver a questão, fique tranquilo que a questão vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.